tabela aí, você tem? Dos clientes? Isso, é que ele tá filtrado aqui pelo cara que deu Beleza. erro. Vou mostrar depois aqui. Tira o filtro aí. Fechou. Rapidão. Você tem 765 linhas. Realmente são isso que você tem de cliente, né? Por enquanto acho que nesse projeto sim. Uhum, fechou. Vai lá no Anytone de novo. Vê de novo, abre os papéis ali, essa tabela de criar. Isso. Cadê cliente? Tá. Vamos ver se realmente tá no Supabase o problema, na verdade. Fecha aí de novo, Supabase. Pode fechar Cara, esse só aí. antes da gente seguir, eu vou te mostrar porque eu fiquei procurando qual que é a execução que deu erro, né? Eu até achei curioso porque Uhum, a execução que deu erro aqui, a 6/16, que foi que depois dela nunca mais nada aconteceu, tá vendo? O último meu tinha uhum. sido 28 de novembro, umas coisas que eu tava trabalhando aqui. Aí ele deu esse É. erro e deu exatamente nesse nó aqui que você tá sugerindo aqui, cara. Ó, Hum. o cliente não estava cadastrado, e aí ele foi para o Aham. ciclo de cadastro, só que aí ele disse que o cliente já estava cadastrado, né, basicamente, porque o WhatsApp e o cliente uma unidade única, né? Ela tem que ser única. Sim, Então é como se ele tivesse tipo, não está cadastrado, eu vou cadastrar, mas já está. Estranho, né? E o mais entendi. estranho de tudo Então isso ainda, aí. cara, é que, por exemplo, só para finalizar aqui, esse fluxo é das 6/16, certo? Só que a mensagem do cara é das 4/52, cara. Cadê aqui? Não, acho que tá aqui no Evolution. No Evolution, tá bem aqui pro final. A mensagem do cara é das 4/52 e 14. Por que ele só rodou isso às 6/16, cara? Muito Uhum. estranho, né? Isso E aí pode outra, ter atraso mesmo do é, Evolution. e o que é mais estranho ainda, cara, calma aí, ele deu o nó dizendo que ele não conseguiu, na verdade, que era único, né? O negócio lá, só que ele criou no Supabase, cara. Tipo assim, era pra ter dado certo. Ele foi lá, 6/16, WhatsApp. Ele criou a 6/16, o cara. seis e Uhum. dezesseis. Então, agora eu só para contextualizar, eu vou te deixar falar Uhum. aí. Fechou. Ele ter dado erro ali, ó, vai lá no fluxo, seu fluxo normal. O erro que ele deu ali, que ele falou não existe, porém na hora que for criar já existe. Vamos ver na sequência. Abre primeiro o Supabase do get ali. Isso. Ó, ele tentou puxar qual número de telefone? O Ele número tentou cliente. puxar o número de telefone que eu peguei dos dados 80. iniciais. A Isso, minha regra é, se vem 8051. vazio, é porque o cara não existe. Certo. Vai agora, tá, número cliente, fecha aí. Vai pro if que tá na frente. Cliente cadastrado. Beleza. Pode fechar e vai no Supabase que tá criando. Rola lá pra baixo o número de telefone lá, deixa eu ver. WhatsApp, WhatsApp, empresa ID. É, Lucas, tá. Cadê? Rola pra cima um pouquinho. ele fez tudo certo, cara. Ele criou, era só para ele continuar o fluxo. Uhum. Cliente WhatsApp Key. Você tem alguma coluna com esse nome? Não. Acho que o clientes é da tabela, né, que chama clientes. Uhum. WhatsApp, a WhatsApp do coluna é a WhatsApp chave e é o ID. Aham. e o que é da chave, né? E aí Certo. ele fala que Uhum. viola porque eu digo que é único. Foi o que aconteceu. É como se ele tivesse falado que não Uhum. existe, vou criar. Aí ele criou e falado, já existe. Não sei, meio Certo. estranho. Beleza. Pode ser que ele tenha esse erro aí, pode ser específico do delay do evolution que você comentou. A mensagem foi 4:50, ele deve ter criado anteriormente 4:50 mesmo no horário da mensagem, em uma outra execução anterior. Só que esse webhook veio atrasado. Aí ele tentou criar, só que assim, ele deveria ter buscado ali no consulta. Uhum. Deveria ter trago lá, independente. Abre o consulta de novo lá, o consulta cliente.
Tá vendo? Consulta cliente não Uhum. achou realmente o cara aqui. Mas, assim, Copia é isso até aí pro difícil de eu editor. encon e o Aham, que o fecha aí. e a Oi, travou? Sol, travou pra vocês também ou só pra mim que tá travando? Travou o dele, ô Ah, Gabriel. tá. Tinha travado um pouco, André. Ah, não. Beleza. Faz o seguinte, Então, André, rapidão, só ele pra tinha gente mandado tentar resolver em 2 uma palitos. mensagem antes, tá vendo? Tô vendo, espera aí. Vai lá no N8N, Tô copia essa procurando execução pro aqui. editor. Clica lá no botão Debug in Editor ali, ó, Hã, canto direito em cima. Ah, tá, você não tem ativo. Então faz o seguinte primeiro, fecha aí, tira o filtro das execuções, tira o filtro aí, bota aquelas que estão pendente ainda, qualquer status, boa. Faz o seguinte, vai lá no seu Supabase primeiro, fazer um teste rápido lá. Vai no Supabase, troca o nome da tabela, vai lá em editar nos 3 pontinhos ali, ó, no canto esquerdo, lá do lado, tá. isso. Clica aí, editar tabela, coloca um 1 na frente só isso. Dá um salvar. Só por enquanto, só pra eu ver um detalhe, pra ver se o problema tá aí ou não. Vai lá pro N8N de novo. Clica no editor, depois volta pra execuções. Vai execuções de novo. Tá, o problema não tá no Supabase, não é naquela parte de criação então. No seu caso é o outro ponto aí que ele tá executando infinito mesmo. Vai lá na tabela de novo, pode voltar o nome normal para cliente, tirar o 1 lá que a gente adicionou, Onde que era aqui? editar a tabela. Essa tabela. Isso, pode remover o 1 aí e voltar o nome normal. Se fosse a tabela, na hora que você tirasse, se fosse um loop de criação, ele ia dar um monte de erro lá no Cara, eu lembrei N8N. de uma Ele ia coisa começar a aqui, apontar erro. nesse meio Hum. tempo, mas eu acho que foi bem antes disso, cara. Foi, sei lá, umas 2 da tarde. Eu comecei a editar aqui, eu criei um campo chamado Última Interação, que foi até uma coisa que você sugeriu, que eu vou começar a Aham. colocar aqui. Então, será que pode ter sido isso? Não sei, eu criei um campo Não, aqui, ele não mas ia. não coloquei Ele só nada. ia dar um erro normal, não ia demorar tanto, não. André, Lá de novo. Oi. só qual VPS você tá usando, cara? Estou usando DigitalOcean para o Evolution API e o Railway para o resto, para o N8N, Redis, Postgres, essas coisas. Cara, eu tive um problema parecido com a DigitalOcean, mano. Você ainda que consegue ver onde é que tá o erro. Eu não conseguia ver, ficava rodando, cara, tipo, às vezes dias, ficava ali em running, rodando e não parava. E aí eu não conseguia nem ver onde que tava o erro. Quando eu dava No caso stop, dele, não aí, consegue ver também. Não dá pra ver. Cara, não sei se tem cara, alguma coisa a ver, mas assim, tem outras execuções que eu consegui cancelar aqui. Vamos encontrar execuções que deram um erro aqui, que rodaram por muito O duro tempo. é Ó, por que o exemplo, essa N8N, aqui, quando cancela, você não vê nada. Ele não essa aqui não, mostra onde rodou, é que tá o erro. essa aqui nesse meio tempo rodou 14 horas. E e ela o erro foi tá onde? normal e parou aqui, ó. Hum. Tá vendo? As Abre o outras também code estão aí. parecidas, as que rodaram, porque eu acordei de manhã com umas 10 execuções rodando 14 horas. Que são essas aqui, né? Hum, Aí eu cancelo, cancelo, certo. cancelo, elas voltam pra fila, né? Sim. Qual plano que você tá usando da DigitalOcean? Puta, cara, eu não sei. Mas eu acho que ele me cobra meio É por aquele uso, não? $16? Porque ele me passa um É o mais relatório de uso baratinho. lá. Cara, eu Uhum. tive o mesmo problema, eu migrei para Hosting, aí para um KVM2 a princípio, hoje eu uso acho que o 4. Ó, Mas, pô, DigitalOcean, cara, me quebrou minhas pernas também, porque não sei se é esse o problema, tá? Mas eu resolvi migrando para Hosting, né? Uhum. E outra acho que eu coisa, tô usando. $14 aí você tá pagando mais caro mesmo, Bem André. mais caro, mano. E aí, se você for ver, ele entrega menos que a Hosting, mano. Acho que é a CPU. Aí às vezes eu vi uns picos lá no EasyPanel, cara, fritando a CPU por conta desse run aí. E aí acho que aí quando entrava tipo uma outra execução,
ele não conseguia processar porque a CPU estava tipo em 100% e a memória também, tipo quase estourando a memória, ele consumindo tudo. E aí entrava outra execução, ele não conseguia executar, aí ficava nesse run aí infinito, né? Cara, só Aí tem um depois que projeto ativo aqui. Só tem um projeto ativo, estranho da sobrecarga, assim. é só uma experiência que eu tive como que eu resolvi. DigitalOcean e o que? DigitalOcean pro Evolution API, porque o Railway, que é onde eu instalei tudo, não aceita o Ele Evolution não API. aceita. Uhum. Só a DigitalOcean tá só na. Peraí, na DigitalOcean tá só Evolution. Tá só Evolution, né? A primeira coisa que eu fiz foi conferir Evolution, versão de WhatsApp, essas coisas aí. Não, isso aí Sim. Isso aí é do. Vê na Railway a stack do N8N. Hã? Vai na Railway e vê como que tá a stack do N8N. Porque assim, aqui na agência eu tava usando Hetzner e Portainer. Aí que tem aí eu tive o mesmo problema aí de entrar 300 execuções em fila. Aí como que eu resolvi, né? Uma é aumentando o plano. E a outra é que pelo Portainer tem lá tem 3 stacks, né? Tem a do editor do N8N, a dos workers e a do webhook. Aí, na dos workers, você pode aumentar a capacidade. Ali, ó, vai no worker. Eu tinha checado já, isso aqui tá tudo normal, cara. Não faço ideia. Então, mas você pode Eu acho que aumentar foi a outro ponto capacidade ali. de workers. Uhum. E aí Ah, você. sim. O modo fila, né? Verdade, Isso, boa. isso. Só que Aí eu acho que abre as no seu. variáveis. Vai lá. Não vai ser aí. Pode falar aí, Gabriel. Não, eu falo, no caso do André, vai compensar mais, igual o Thiago comentou, eu acho. Porque, tipo assim, eu fui analisar primeiro se era um erro no Supabase, que é o mais comum desse loop. Só que o seu realmente pode estar relacionado, com certeza, agora com processamento, igual o Thiago e o Eduardo comentaram Sim. aí. Então, para você vai ser mais vantajoso você fazer um backup de tudo e fazer uma migração para Hoshinger. Até Sim. porque você pagar as duas sai mais caro do que você assinar o KVM2. E na Uhum. Hoshinger você tem tudo no mesmo lugar e bem mais fácil. Você não tem que ficar gerenciando duas VPS para ter uma estrutura própria sua. Cara, pior que você tá falando Aqui, grego pra mim, cara. Não entendo nada. Aqui o que eu tive que fazer quando eu dei esse problema, eu tive que fazer. Na verdade, eu nem precisei fazer backup. Só que eu tive que apagar a stack toda lá no Portainer e subir de novo. Aí já voltou com os fluxos, tudo normal e tal, mas aí senão Traduzindo, vai travar. André, para ficar mais fácil, vai lá em configurações nesse seu Railway aí mesmo que você tem. Abre configurações aí. Lá, Works. Isso, projeto usage ali mesmo. Porque o que acontece? O Railway, ele varia, né? Não é um plano. Ele me cobra por Sim, uso. aham. Então é estranho ele ter chegado numa capacidade máxima. O que ele ia era me cobrar mais, entendeu? Aham. Abre ali o uso do projeto. Isso aí, isso. Boa. Ó, no seu caso, vai para baixo ali. Abre ali, ó, produção. Abre isso aí. E só clica aí, isso, boa. Ó, você teve um uso de $11 no Railway, aí. E no DigitalOcean, você mostrou lá no e-mail a recorrência que ele cobra, né? Vai lá de novo, no e-mail. No e-mail lá que você mostrou da DigitalOcean Geralmente é pra gente. $14. $14, né? Então, tipo assim, $14 mais $11, você vai estar gastando aí, em média, $20 a $25 no mês. Vou colocar $20 no mês usando as duas VPS, você tá gastando R$ 105, de R$ 100 a R$ 120, mais ou menos. Você migrando para Hoshinger, você consegue pegar um plano bom, que é igual os dois aí, um plano bom de 8 GB. Na real, é mais superior do que o da DigitalOcean. Esse plano ali de $14 da DigitalOcean, se eu não me engano, é só 4 GB que você tem, não é nem 8 GB de processamento. E pelo mesmo valor na Hoshinger, você pega um plano melhor.
Então, tipo assim, ele vai ter uma capacidade de processamento maior e você também vai estar tudo centralizado lá, tanto o N8N quanto o Evolution também. Essa estrutura que você está mantendo, não compensa utilizar ela. A longo prazo só vai dar dor de cabeça. Já tá dando agora, na verdade. E depois vai ser pior ainda para você conseguir fazer manutenção nela quando tiver uma escala maior. Então eu recomendo você fazer a migração para Hoshinger, contratar o plano do KVM2 e fazer o backup de tudo. Então, tipo assim, baixa tudo que você tem no N8N, aí você vai migrar para outra VPS e depois faz o upgrade para lá. O trabalho que você vai ter é o quê? Você baixar tudo, instalar de novo, né? Fazer a conexão das credenciais e também conectar o número de telefone da Evolution. Você vai perder o banco de dados. Depende, se você estiver usando o Postgres do Supabase, você consegue manter os dados. Senão, você só vai perder os dados do Redis e do Postgres, porque você vai ter que instalar na VPS nova também. Mas fora isso, vai compensar você estar fazendo isso, porque eu acho que o seu problema realmente vai ser de estrutura de VPS, de processamento. Porque a Cara, mas então, do DigitalOcean nada hoje deu isso aqui, migrar no começo do mês ainda, sendo que acabou de meio que virar o coisa aqui, não tem solução, que eu tô com a gente parado, né, cara? Sim. O que você pode tentar fazer é Gabriel. duplicar esse fluxo e criar um novo, Preciso para que o você ver agente que vai volte a voltar a rodar, cara. funcionar. Isso. Ô, Gabriel, Isso eu tive um BO, cara, com o Supabase, que ele deu esse mesmo erro que tá aparecendo no erro do André aí. Sabe aquela hora que você perguntou aí pro André, cara, você tem uma coluna chamada WhatsApp? Aí o André falou que não. Provavelmente é o nome da tabela, não é, André? A tabela chama Cliente, WhatsApp e o que é o que eles chamam de Aí, chave. O que acontece aí, cara? O que aconteceu comigo? Não sei se é o mesmo problema que o seu. Eu fiz uma importação CSV nessa tabela, na tabela que eu estava usando de lead, para importar uns leads antigos, e aí ele zoou o ID. Então, o que o Supabase estava fazendo? Ele estava tentando criar um novo cliente num ID que já existia. E por isso que estava dando essa mesma mensagem para mim, ID duplicado. E aí não ia de jeito nenhum. Então, assim, não sei se é isso que está causando todo esse erro, mas essa mensagenzinha embaixo de ID duplicado, para mim foi isso. Eu não sei se você fez alguma lançamento manual ou importou alguma coisa. O que eu tive que fazer? Eu conversei com o Claude aqui, eu tive que rodar uma SQL no Supabase, eu vou até passar o código para você aqui, para ele entender qual foi o último ID e começar a lançar com um ID novo. Vai resolver, cara? Não sei. Entendi. Mas esse foi um BO que aconteceu comigo que apareceu exatamente essa mensagem. Eu vou colocar no chat aqui qual que é o SQL, que aí se você quiser tentar rodar no Supabase, talvez pelo menos um dos problemas já resolva. Cara, mas Então, assim, eu não consigo... o if ali para verificar o lead, você faz pelo ID ou pelo telefone? Pelo telefone. Ah. Cara, isso aqui tá funcionando há 2 meses, não faz muito sentido ter um... eu já tive esse problema também, mas... O que eu queria era o seguinte, cara, eu não consigo parar essas execuções aqui que estão em fila, esse bug aqui, e aí, tipo, começar do zero. Isso aí é bem difícil. Bem difícil. Isso aí você vai ter que criar um fluxo novo. Duplica ele e cria do zero. É mais fácil, mais seguro pra ti. Você não para, o N8N é chato. Você pode cancelar, ele vai criar infinito. Enquanto você não achar o problema e não matar ele, ele vai ficar rodando aí. E o problema é que demora tempo pra achar o problema. Tipo assim, tem que ir vendo vários cenários diferentes. Eu tentei nos 2 principais aí, mas, tipo assim, no seu caso não é a mesma coisa, vai estar em outro lugar. A gente não consegue saber, né? Tem que realmente fuçar e testar onde que tá o problema. Mas para você vai ser mais fácil você duplicar esse fluxo e ligar o agente para ver se ele vai funcionar normal. Sim, E apaga esse esse fluxo aí, fluxo. duplica, apaga esse aí e começa no outro. Conecta o WhatsApp, testa. Só isso, pra você fazer o teste. Faz esse teste primeiro. Porque Duplica o ali, ó, fluxo, vai no liga lá no overview outro. ali, ó. Vai lá no overview. Isso. No overview ali. Se eu duplicar vai esse execuções. fluxo... Vai em execuções. Ali em cima, do no lado meio. de credenciais, em cima. Canto direito. Não, direito. Não, aqui, ó. Não, do lado esquerdo mesmo. Workflows, credenciais e execuções. Direita. Cara, não tô achando, não. Sobe um pouco, sobe um pouco. Embaixo de embaixo do 4.112 ali. Execuções. Isso. Dá stop. Vai dando stop manualmente. Vai apagar uma, só que vai entrar mais um monte que estava em fila, entendeu? Aí você vai ter que apagar o fluxo. Tá vendo? Tá rodando tudo aí há trocentas horas.
vai apagando manual essas aí e vê se Ó, já para. tá chegando nova, ó. Já tá chegando. Mas já tá chegando um monte novo, entendeu? Ô, Gabriel, colocar um timeout no fluxo não resolve também, para não ficar rodando tantas horas? Então, é porque a gente não. Ah, na real tem como. Boa. Vai lá no. Boa, Eduardo, boa. Vai no fluxo. Vai em execuções. Vai em configurações, no canto direito em cima ali nos três botões. Ali nos 3 pontinhos. Isso, vai em Certo. configurações, settings. Lá no final, ó, você tem ali, ó, timeout workflow. Ativa isso aí e coloca aí, tipo, 15 minutos, 10 minutos na real. Não vai passar disso a execução do seu fluxo. Coloca aí 10, dá um salvar. Abre de novo as configurações. Deixa eu só ver se tem mais um detalhe lá. Lá em settings de novo, lá no finalzão. Lá pro final. Boa. Beleza. Top. Salva aí. Em execuções de novo, abre aí. Pra ver se ele vai parar ou não. Não, ele ainda tá Eu aí. acho que esses aí não vão parar, né? Mas aí você tem que. Aham. Aí eu apagaria, eu salvo esse fluxo, apaga ele, Isso. porque aí essas execuções vão parar, e aí você sobe o fluxo de novo, você sobe o fluxo novo, faz essa configuração do timeout, e aí os próximos, ele vai rodar a execução até no máximo 10 minutos, aí ele vai parar. Não vai Isso. ficar Uma rodando. boa Se eu mesmo. duplicar esse fluxo, é meio que só conectar o Evolution de novo, né? Isso, exatamente. Duplica e apaga isso. Exato. Na real, Tá. faz o seguinte, entra no fluxo, passo a passo agora, entra no fluxo aí, baixa ele lá, dá um download nele. Download. Vai no overview de novo, menu inicial. Cria outro. Vai lá, create workflow. Lá em cima. Importa ele aí. From file. Isso. Boa. Agora, lá no canto esquerdo em cima, muda o nome pra gente Sales 2 ali, só pra você saber. Boa. Agora lá em configurações, lá onde a gente configurou aqueles 10 minutos, você vai fazer de novo. 3 pontinhos no canto direito. Os settings, lá embaixo, ativa o botão. Ali Já em no cima, fluxo time também. out workflow, coloca 10 minutos aí. Boa, dá um salvar. 10, dá um salvar. Só que entra de novo e já muda o time zone também, pra você não esquecer. Settings, muda o time zone pra América São Paulo ali, ó. América New York. Pesquisa aí, só digitação. Sem acento. E São Paulo aí, coloca. Salvar. Boa. Aí você vai conectar o Evolution aí. Você pode apagar aquele outro lá. Vai lá no outro agente lá que você tem, apaga aquele fluxo e conecta aí e você faz o teste. Aí vê se vai funcionar. Se não funcionar, você retorna aqui pra gente ver. Passa feedback de novo. Ô, Gabriel, o Os Felipe salos escreveu nos do, os salos comentários aqui, Como é que eu cara. deleto isso aqui? Não, no caso, arquiva os salos, O de o baixo. sem ser esse, não é esse aí, é o de baixo que você tem que fazer. Ah. Isso, esse aí, boa. Vai em arquivar. Isso. Vai em execuções de novo, deixa eu só ver um detalhe. Ali onde o Eduardo. Isso aí. Vai parando isso aí tudo. Vai ter umas 100 Não dá pra aí. deletar o fluxo, por- cara, só arquivar? Porque o N2N é um. Não sei por que eles tiraram a opção de deletar. Então, Porque eu tenho outro. dá para deletar sim, peraí. Tem que filtrar aí por arquivados, aí nos arquivados você consegue deletar, né? Boa. Lá no filtro, então, nice. Filtro, aí. Coloca Show aí arquivo, arquivados show os arquivo. status. Não. Desativa. Não. Clica ali na caixinha, ó. Show Archived Workflows. Volta. Não, do Não. lado. Aí, naquele filtro ali mesmo. Não vai E aparecer. aquele filtro no meio ali. Isso. Filtro do meio. O outro. Direita. Isso. Ali, Ali ó. embaixo, a Tem um botão lá caixinha. embaixo pra você clicar. Tem um botão pra você clicar lá embaixo. Isso. Ah, tá. Pô, aí você deleta aí. Nice, galera. Nem eu sabia disso aí. Nice. Ó. Clica aí. Ah, boa. Deletar. Beleza. Mas mesmo assim as execuções estão rodando ainda, viu? Pode Aham. só tirar manual. Aí depois eu tenho que ir lá. Não, beleza, cara. Eu já tomei meia Isso. reunião aí. Eu vou Uhum. tentar dar um jeito aqui, cara. Show. Nice. Valeu.
Mas, de qualquer forma, fica a dica aí muito importante, André, para você fazer a migração da VPS. Eu acho muito válido você fazer depois. Cara, que eu não manjo Sair nada dessa da parte técnica, eu digital e preciso da. de uma ajuda pra Aham. fazer isso aí, porque eu fiz toda a instalação seguindo um treinamento, né? Aham. Não, depois tem. O El tem vídeo ali na comunidade. Aqui no Maven OS ele ensina a fazer a instalação certinho. Deixa eu ver, Beleza. até ver aqui, ó. Pegar o link pra ti. Que ele ensina nessa aula aqui a fazer instalação. Opa, não é isso aqui? Isso, é isso mesmo. Que ele ensina a fazer a instalação na Hostinger certinho ali. Mandei aqui no chat. Porque, tipo assim, vai ser bom pra ti pra você centralizar as suas estruturas e também o custo é menor pra você. Com um processamento maior do que a DigitalOcean. Beleza. E do Railway também. Fechou, cara. Valeu, então. Uhum. Falou. Fechou. O post que você mandou aqui é o quê? Boa, backup é bom, Luiz, também. Ó, e também o Fernando mandou o código ali, se você quiser testar, depois salvar esse SQL pra rodar no Supabase também. Uma boa. Cara, isso aí são problemas, tipo assim, bom que vocês passaram por isso, né? Vocês vão pegando jeito de resolver. E isso é um problema que eu nunca peguei. Esse tipo de. Na real, o tipo de loop que eu já peguei assim de execução de ficar rodando infinito era Supabase. Então era aquela criação infinita de lead no Supabase. Eu ia lá, trocava o nome da tabela e quando eu trocava ele dava erro. Aí parava todas as execuções de uma vez, né? Depois eu voltava o nome ao normal. Aí a solução, no caso, era tirar o loop do fluxo. Em vez de eu voltar para verificar de novo, após ele ser criado, eu só arrasto para frente. Então, na hora que eu crio o lead, eu jogo para frente. Eu não fico verificando de novo o tempo todo, porque ele corre risco de ficar nesse loop aí. Mas no seu caso, pode nem ser isso, André. Pode ser outro programa mesmo. Cara, uma vez, sabe o que aconteceu aqui? Logo, não manjava nada também. Eu, lá no Evolution, cara, eu setei sem querer todos os webhooks. E aí começou a Uhum. criar loops infinitos, lead infinito lá no Supabase, cara. Tipo, 100 mil cadastros. E aí, por conta que eu tinha setado alguma coisa na Evolution, acho que eu setei todos os webhooks lá. E aí ele deu uma Uhum. travada legal também. De repente pode dar uma olhada nisso, né? Sim. Tá bom mesmo. Ainda mais E aí, que ele. pessoal? Cara, só uma dúvida É. rapidão, só para finalizar aqui. Eu preciso pedir para ela ler o QR Code de novo ou é só trocar o Production URL lá no Evolution? Não, é só trocar o URL mesmo. Beleza, então. Fazendo aqui. Fechou. Fala aí, Bruno. Não, eu também tive o mesmo problema que o Thiago, que foi de gerar 100 mil cadastros no Supabase. Eu fiquei, sei lá, e só dá para tirar de 1.000 em 1.000, né? Que terror que foi aquele dia, né? Uhum. Começou a dar Não, um loop isso aí, infinito. isso aí eu sacrifiquei a tabela, deletei ela e criei uma nova. Não tem jeito não, é mais prático fazer isso mesmo. Se for apagar até por automação, demora um monte pra você apagar tudo. Sim. Tem alguém na fila que eu tava atendendo que não cheguei a ver. Não tem não, pode perguntar aí. Eu aceitei um desafio aqui do Luiz Fernando, que é fazer o meu agente aqui para minha assistência. Porém, são várias particularidades aqui, né? Como é um negócio de 10 anos e eu vou fazer para utilizar aqui, mas não vou querer ficar usando, né? Vai ser mais para poder me desapegar aqui. É algo muito particular aqui, o pessoal vem muito pelo conhecimento, já me conhece há muito tempo, então, para mim, fazer esse agente tem que ser algo mais particular, ele tem que ser muito humanizado, ele tem que ter uma memória longa também, aí pensei aqui no Postgres, né? Sim. E pensei num subagente, fazer ele com vários subagentes, porque eu tenho aqui muitas tabelas. Eu estava olhando aqui, são quase 30 tabelas, com valores diferentes, e são são modelos, claro, né? Mais de 500 modelos, mas também tem qualidades de tela diferente. São uns 8 ou 9 serviços diferentes, que é troca de carga, bateria, câmera, enfim, várias coisas. Então aí estava até falando ontem com o Luiz Fernando, ele me passou um videozinho aqui do RAG, eu olhei ontem e hoje terminei de fazer minhas tabelas, que elas estavam todas em TXT, e aí coloquei elas todas para CSV.
Vocês acham que eu posso colocar aquele agente principal com outros vários agentes, um para cada tipo de conserto diferente? Ou posso colocar tudo em um só? Se você for fazer um reg geral, igual o Luiz passou o vídeo pra ti, você pode fazer num agente só. Talvez ele já deu conta já de fazer. Às vezes Boa. você testando também com o modelo do 4.1, sem ser o modelo mini, que ele é mais inteligente, né? Ele consegue lidar melhor. Mas, se você for optar por fazer um teste também com outros agentes, você pode fazer 2 testes, na verdade, 3. Primeiro, testa só tudo no agente principal. Segundo, você testa mais de uma tabela para um agente só ainda, tipo assim, um agente principal, só que mais de uma tabela para consultar. Às vezes separando por tabelas de produtos, sei lá, tipo, uma tabela você faz umas coisas, na outra você faz outras coisas. E. Ó, Bruno, cadê? Ah, não, tinha caído aqui, sumiu. E o outro teste você faz com os outros agentes, né? No caso. Aí você faz um agente para cada nicho específico também, para cada modelo específico, no caso. Para cada coisa específica. Eu posso Aham, colocar é. ele, tipo, posso colocar 4 agentes, um que vai falar só sobre Samsung, um vai falar sobre iPhone, o outro Redmi e o outro Motorola, por exemplo. Isso, Isso, ou exatamente, eu exatamente. faço um agente que vai falar só sobre bateria de todos os modelos, o outro que vai falar só sobre defeito de tela de todos os modelos, mesmo eu já fiz as Aham. tabelas separadas. No seu caso ia ser bacana você separar por marca mesmo. Tipo assim, um Samsung, um Motorola ia ser bem mais interessante, eu acho. Porque você vai Ah, estar, tipo assim, profissionalizando o agente. Só que você pode testar, fazer até tabela, uma tabela para Samsung, uma tabela para Motorola, e no mesmo agente ainda. Só que assim, tudo vai na finalidade também. Se o seu agente vai conversar sobre tipo assim, sobre a marca, se tipo assim, se ele vai puxar, se o objetivo dele é só puxar dados da tabela, só puxar informação e passar para o cliente, para o lead ali, não tem necessidade de você criar vários agentes. Agora, se você precisar de informações muito detalhadas, dúvidas, tipo assim, você vai ter uma base de conhecimento sobre a Samsung, aí sim eu acho válido você testar multi-agente. então eu Testar vou um ter que fazer sub-agente ali. multi-agente, sabe por quê, Gabriel? Hum, Eu vou dar uma base para ele de defeitos crônicos, mas eu quero que ele entre tipo no HTTP, que para o cliente manda assim, o meu aparelho tá assim, aí ele vai mandar uma foto. Eu quero, claro, né, que ele reconheça foto, vídeo, tudo, aham, e que ele saiba fazer o diagnóstico do aparelho com tipo acessando a internet, acessando todos os defeitos de todos os modelos que já existiram para que ele dê um orçamento técnico. Se ele não souber, claro, aí ele vai pedir para o cliente trazer o aparelho na loja, né? Eu quero que ele resolva, tipo, aham, 90% do atendimento. Só passe para mim se o cliente precisar ou se for uma dúvida que realmente ele não consegue resolver. aham, entendi. Posso Eu, dar a- um. eu particularmente, Vai lá, Cleiton. eu particularmente acho que quanto mais focado, né, então até tipo uma cascata, né? Até o que a gente vem falando às vezes aqui que eu percebo é que quanto mais específico o agente, melhor é, né? Porque ele vai estar focado naquele ponto. E eu vejo também na questão de manutenção, né? Então, por exemplo, se está dando problema porque ele não está reconhecendo qual o modelo da tela do aparelho Motorola, por exemplo, entendeu? Então, acho que fica mais fácil para você dar manutenção e evoluindo esse agente. Agora, se tiver concentrado em um, eu acredito que ficaria muito extenso esse prompt, entendeu? Para Esse ele um só, né? entender tudo. É, então, se tipo assim, igual que você está categorizando, por marca, por exemplo, né? E depois, embaixo da marca, minha visão, certo? Seria algum tipo, a estrutura do celular, né? Então, é hardware, é software, é tela, é bateria, né? Então, tipo assim, às vezes, tipo, fazer uma cascata, acho que ficaria interessante. Minha visão Não, aqui. não, boa também. Gostei da ideia junto. Eu. Eu lancei o desafio, agora eu tenho que ajudar, né? Isso aí. Eu faria diferente, assim. Talvez a gente tá falando de coisas iguais, mas de uma forma diferente.
Eu faria um agente só, porque esse agente ele vai ter um comportamento único. Independente da marca, ele vai ter um comportamento de atendimento e seguir o script, seguir o processo de atendimento de uma maneira única. Se você fizer isso individual, ele vai ter que ser individual, né? Para poder funcionar bem. Então eu faria um único, porém eu dividiria os especialistas nas marcas. Mas assim, esses especialistas seriam para trazer o contexto da marca, a particularidade de cada marca. E aí o principal ele seria responsável pelo atendimento. Então vamos imaginar na loja física. Por exemplo, a pessoa te procura, você é o cara aí que está na frente, então você já tem o seu processo de atendimento, você já tem o seu script, e você tem aí por trás de você os especialistas na Apple, os especialistas na Motorola, os especialistas. Mas quem vai conduzir a forma que você vai atender o cliente e quem vai passar para os especialistas a informação que você quer é o principal. Então eu colocaria nos subagentes somente a informação técnica, a parte técnica das coisas, a parte mais ali do técnica mesmo, para ser direto. E aí a parte de atendimento, de script, eu deixaria nesse principal. A ideia que eu tenho aqui é fazer que realmente, tipo isso que tu está falando, assim, que esse principal atenda, faça o primeiro atendimento, e que para facilitar e não ficar tanta informação, ele pesquise na web para dizer o defeito para o cliente, né? Boa. Até o Felipe comentou ali, ó, o Google File Search funciona bem. Eu não Não sei pensaria, se você já chegou a testar. eu não pensaria em procurar na web. Como você já tem 10 anos, você já tem todo o know-how para talvez criar esses documentos com essas informações. Então acho que É que anda mudando muito a parte de defeitos aqui, né? A gente vai descobrindo em 10 anos, claro, todo dia a gente descobre um defeito diferente, porque todo dia tem uma atualização diferente que pega um aparelho, ou um certo modelo, ou uma certa marca, para dar defeito, né? Então, deixa eu pensar aqui. mas pensa assim, ó, pensa em simplificar tudo isso, não pensa em complicar, pensa no mais simples possível. Primeiro pensa em como funcionaria fisicamente e aí você leva isso de uma forma simplificada para a Tipo, dar uma estrutura que você está escalada, né? montando. Porque assim, às vezes a gente fica imaginando 1 milhão de fatores e a gente acaba não desenrolando. Aí E aí, às vezes, depois que tiver o mais complexo que você pensou com 1 milhão de possibilidades, no funcional, às vezes ele não traz a resposta que a gente precisa. Então, assim, eu partiria para o primeiro, fazer um agente, colocaria docs para ele fazer essa consulta. Ele não consultando, eu faria os multi-agente. Entendi. Eu tô falando isso porque eu já fiz o contrário. Então, Aham. aí eu já penso nessa parte de simplificar. Entendi. meu Estou pensamento anotando tudo também que é vocês sempre estão falando aqui para fazer um geral e fazer os testes. o meu pensamento também sempre foi fazer o mais top depois, mas o melhor jeito mesmo é fazer o básico e evoluindo e dando uma escala, né? Às vezes também o que pode ser feito tipo, eu costumo bater um papo com o chat GPT, né, por áudio, e vou explicando ele, tipo, interagindo com ele e explicando para ele. Então, às vezes é assim, você consegue fazer tipo um curso, né, para você treinar os seus agentes, né, batendo um papo com o chat GPT, fala assim, ó, vamos simular um serviço assim, assim, assado. Qual que seria o passo a passo que eu usaria? Eu pensaria dessa forma. E às vezes também usar nesse RAG aí, alguns manuais, né? Então, não sei se você tem algumas apostilas, manuais de manutenção, alguma coisa assim. Faria o download e usaria como base de conhecimento para esse agente também. Tá, então vocês acham que é melhor eu dar uma base de conhecimento para ele, ao invés dele ele pesquisar tudo que tem na internet? Que é aquilo que eu estava explicando. Os defeitos vão mudando. Eles vão acrescentando mais defeito por causa de atualizações nos aparelhos. Então, tipo assim, são 500 tipos de aparelhos diferentes com 1 milhão de defeitos diferentes. Será que não vai ficar muito grande esse documento que eu tenho que fazer? E será que se ele pesquisar direto ali
na web, também pesquisando em vídeos pelo YouTube, ele não consiga achar uma solução mais rápida e melhor do que se eu colocar o doc. Porque daqui a pouco, se eu colocar um documento e eu esqueço de colocar um defeito, ele não vai saber o defeito, não vai conseguir ajudar o cliente e aí também não vai resolver. Mas então, ó, tem que dar um passinho atrás, porque o seu agente, ele vai ensinar a consertar ou ele vai fazer um atendimento para saber se se o seu lead está qualificado para você poder pegar o serviço dele? Não, ele vai fazer o orçamento. Porque assim, ó, muitas das vezes que o cliente manda, o cliente já manda uma foto com a tela quebrada, todo o display vazado. A gente só precisa saber o modelo do aparelho para poder... Tá vazado, é tela, não tem muito o que fazer. Ah, o meu aparelho não carrega. Tá, mas aí o que meu agente lá no Zaya fazia, e até fazia direito isso? Aí ele tinha opções, perguntar, tá, você já usou outro cabo? Você viu se ele tá sujo? Porque às vezes chega aqui e tem uma crosta no conector da pessoa que o cabo não entra, é só fazer uma limpeza de 30 segundos, a pessoa vai embora com o aparelho, não precisa fazer uma troca, nenhum conserto. E lá na Zaya até ele sabia fazer essas opções e mandar o cliente até a loja, porque conserto é tudo na loja, né? Tanto que já coloquei aqui que meu agente não vai pedir para fazer agendamento, não vai ficar dizendo pro cliente, vamos fazer a troca, vamos não sei o quê. Tipo, vai ser bem humanizado, assim, para isso. Cara, deixa eu dar uma ideia aqui também. Assim, Pensando nisso... Só para finalizar aqui, tenta simplificar, Mano, porque às vezes você querer que ele conheça tudo do aparelho, ele vai estar fazendo... Você vai estar contratando um engenheiro de desenvolvimento de telefone, software de telefone, para fazer um atendimento da sua loja. Entendeu? Então, pensa num caminho, às vezes, mais curto, um caminho mais objetivo. Igual você falou, o que o cara como que vai ser para trocar uma tela? Eu só preciso saber qual é o modelo e preciso alguns testes. Então, beleza, já respondeu ali o que você precisa. Não precisa ter todo o detalhamento técnico e atualizado do aparelho, do software, do aparelho dele para poder fazer o atendimento. Entendi. Ô, Brunão, pensando Oi, nisso, cara, parece que o problema, independente da marca, o FAQ às vezes é o mesmo, né? Que nem o iPhone. Eu tenho um problema com o meu telefone, cara, que sempre entope aquela porcaria daquela saída do áudio, aí tem que limpar, tem que não sei o quê. Igual você falou do carregador, mesmo esquema. O FAQ, eu acho que assim, tem uns 3 ou 4 passos que, independente da marca, o usuário pode tentar fazer. E aí isso aí já pode ser uma database padrão, né? Não precisa nem entrar marca a marca. E talvez o que seria legal você colocar para o seu agente por marca era como o usuário encontra, por exemplo, a informação exatamente do aparelho dele. Aí muda, né? A Apple é uma coisa, a Samsung é outra, Se tiver Motorola uma é outra. particularidade, né? Os defeitos são iguais, Isso. mas a forma de fazer o conserto é diferente. A forma de abrir e fechar. Porque os defeitos são igual para todos. Então, aí o cara, eu quero saber qual que é teu modelo. O cara fala, não sei. Aí se a sua agente fala assim, ó, é Motorola? Então você vai acessar isso, isso e isso, sabe? Um passo a passo para o cara copiar qual é o modelo do aparelho e mandar para a gente. Porque aí você já vai saber qual que é o aparelho para fazer a troca, né? Não sei se isso ajudaria, né? Aqui, para nós sabermos o modelo do aparelho, é muito simples. Eu só preciso de uma foto traseira, por exemplo. Só não sabe, me enviou uma foto da traseira, a gente já sabe qual que é o aparelho, né? Frontal não, porque as telas são tudo igual. Mas, tipo, da parte traseira, o cliente me mandando uma foto, eu já identifico qual é o aparelho para poder dizer, ó, custa tanto, leva tanto tempo, traz aqui na loja. Acho que para IA fazer isso daí vai ser mais embaçado, né? Para ela entender a imagem certinho, né? Talvez se o cara mandasse direto o dado, já ficava reduzindo o risco de erro, né? Sim, é que muito cliente não sabe diferenciar marca de modelo, né? Tu pergunta o modelo, precisa de Samsung. Aí tu tem que ir lá e perguntar de novo, não, qual é o modelo? Samsung M ou Samsung A, J, assim como for, né? S, tanto faz. Faz o seguinte, ô Bruno, eu acho que pra ti vai ser realmente mais hora, você pode até tentar fazer um agente inicial, igual você tinha na Zayo. Faz uma coleta, um briefing pequenininho, conversando com a pessoa, pergunta qual que é o problema, pergunta se ela já tentou tal coisa e vai, tipo assim, fazendo uma qualificação do problema ali. Pra fazer análise de imagem, você faz um teste. Testa o seu celular, abre o GPT, tira uma foto de vários aparelhos e pergunta pro GPT qual que é o modelo do aparelho. Se o GPT souber te falar, então você pode fazer um teste sim com seu agente de IA analisando a imagem. Porque quem vai analisar a imagem é uma IA da OpenAI lá no início do fluxo, na parte de transcrição de imagem de áudio.
Se Isso. você pegar o seu GPT no seu celular e ver que ele tá dando conta de identificar o modelo, aí você sabe que você pode testar isso no seu agente. É válido, porque você vai usar o OpenAI ali. Testa com o Gemini também. De repente o Gemini consegue. Você consegue substituir lá no fluxo por um node do Gemini. Mas eu acho que para você vai ser mais interessante no começo você fazer uma pré-qualificação. Exemplo, você sabendo o modelo, você sabe que o preço é diferente. Às vezes um Samsung é mais difícil de dar uma manutenção, por exemplo, na troca de você identificou, ó, o problema não tá ligando. Ah, tá tentando carregar? Sim, tá sujo? Não. Então o problema pode ser o quê? Pode ser que seja a bateria. Para abrir um Samsung e trocar bateria é mais fácil abrir um Samsung e trocar bateria ou um Motorola? Qual que dá mais trabalho? Qual dá mais trabalho é mais caro. Então, assim, com base num briefing técnico básico, você consegue até tirar um orçamento minimamente bom ali. Aí você pode fazer o quê? Deixar um agente principal atendendo e deixar um subagente para fazer esse cálculo para você. Aí você ensina esse subagente as precificações. Então, tipo assim, de acordo com o modelo e de acordo com o problema, você tem um orçamento específico. Ou nem precisa ser um subagente, você deixa uma tabela, igual você falou. Então, tipo assim, você deixa a tabela Samsung, sei lá, Quem colocou a só que roupa pra aí você que foi entra as ele. condicionais que você falou. Às vezes o Samsung, o A55 Aquela vai roupinha ser mais mais bonitinha difícil pra do que o sair, M, ficar em sei lá o casa. quê. Mas é Samsung os dois. Aí realmente você precisa ter uma tabela com vários modelos. Aí você vai fazer uma busca específica pelo modelo. E de repente, naquele modelo, você pode colocar o orçamento de várias coisas. Eu acho válido você fazer isso, na real. Faz a qualificação inicial. Na tabela, como é que você vai montar? Não sei se você já montou, né? Se você já montou. Mas como é que eu montaria essa tabela? Colocar um modelo. Então, tipo assim, Samsung A55. As colunas serão todos os orçamentos possíveis para aquele modelo. Então, a troca de bateria do A55 é isso. A troca de tela do A55 é. Então, tipo assim, fazer nesse estilo. Porque aí o seu agente consulta um modelo específico e já consegue passar um orçamento direto no problema dele ali também. Como é que foi as Aí, tabelas que pronto. eu fiz aqui? Tabela de tela que tem qualidade de tela, tem tipo o modelo, o valor da tela Aham. paralela, o valor da tela média e o valor da tela nacional. Essa é uma tabela, Uhum. Samsung. Aí isso tem para Motorola, para iPhone e para Redmi. Bacana. E Uhum. quando é bateria, placa de carga, outros componentes, aí eu coloquei apenas Aham. modelo e valor. Ah, então, bacana. Aí você só instrui o seu. Você pode fazer tudo no agente só mesmo. Você só instrui o agente a acessar a tabela correta. Fala assim, ó, acessa a tabela que corresponde ao nome do celular, a marca, né? No caso Samsung, assim, e procure pelo problema dele. Então, tipo assim, ele fez o briefing, ele sabe que o problema vai estar na tela quebrada. Aí ele só precisa saber se é um Samsung. Ele pede a foto, ah, beleza, é um Samsung. Aí acessa a tabela de tela, vê ali a tela quebrada na marca Samsung e consegue passar um orçamento prévio ali para o cliente. É uma maneira de você fazer. Mas se você quiser fazer pesquisa, também pode ser válido. Mas, tipo assim, no seu caso, eu acho que uma qualificação básica no atendimento, igual eu estou fazendo a Zaya por desqualificação ali nas perguntas, eu acho que vai funcionar melhor do que você pesquisar realmente. Mas se você quiser pesquisar, dá uma pesquisada no que até o Fernando, acho que foi o Fernando, o Felipe tinha falado aqui no cadê? O Google Search File. Ou até a OpenAI tem um mecanismo de pesquisa também lá neles. É interessante você dar uma pesquisadinha. Tá, beleza. Eu anotei tudo aqui, mas anotei tudo de qualquer jeito, mas já entendi mais ou menos Aham. as ideias de vocês para colocar em prática aqui. Então, galera, Boa. obrigado aqui. Vou dar a vez pro próximo, já fiquei um tempão aqui. E amanhã tô aqui de Show. novo pra gente conversar. Isso aí. Valeu, obrigado, gente. Pode falar. Obrigado. Nice. Valeu. Pode falar aí, Thiago. Cara, seguinte, eu tô querendo fazer umas melhorias aqui, implementar umas novas funcionalidades de relatório, cara. Não vai E dar. posso compartilhar a tela aqui É muito contigo? bom. Deixa eu liberar aqui. Cadê? O cara, o agente vai. Liberei aqui. Legal. Ele tem que ser Bruno, uma. Não, ele é um técnico. E aí, tá aberto. eu queria Pode uma ver. contribuição, cara, ver o que vocês acham e como que eu posso montar essa lógica, né? Hoje eu tenho uma IA que ela é uma IA de pré-atendimento para a clínica odontológica, né? Ela meio que qualifica ali o lead Uhum. e assim que o lead tem alguma objeção ou tem alguma dúvida, ela encaminha para o atendimento humano, né?
Deixa eu compartilhar aqui. Hoje, cara, o que que ela envia? E aí eu sinto falta que talvez ela precisa fazer mais coisas, né? Quando ela transfere pro atendimento humano, ela envia essas informações aqui, tipo um resumo do que foi tratado com o lead. Se o lead tem alguma objeção, e envia uma sugestão de abordagem também para atendente, né? Certo. E no final do dia, ela faz isso aqui. Quantos leads entraram de tráfego pago, lead orgânico. Aí ela fala aqui de meta, que está abaixo da meta, que são 10, 15 leads por dia, ou enfim, se supera a meta. E aí ela faz aqui uma tratativa de como que a atendente ela pode converter esses leads. Então, cada dia ela envia um resumo, um insight personalizado, né? Só que aí, cara, eu tava pensando aqui como ela é uma IA básica de pré-atendimento, né? E eu vejo que tem muita gente no mercado vendendo o atendimento completo, né? Agendamento, quebra de objeção, aí tem aquelas IAs de venda, tal, enfim, aquelas coisas todas, né? Essa aqui é uma IA básica, cara. Inclusive no prompt dela, em vários momentos eu falo, cara, você é simples, você é rápida, né? Porque você atende em poucos segundos e você precisa qualificar o lead, entender o que ele precisa e encaminhar para o humano, né? E aí, como o mercado hoje, cara, muita gente está, né, ofertando aí agendamento, atendimento completo, venda, tal. Aí eu acabo sentindo que eu meio que vou ficando tipo um pouco para trás, porque eu não consigo ofertar isso pro meu cliente, sabe? Eu não vou falar pro meu cliente que, pô, vai resolver o problema de agendamento, vai converter mais em comparecimento de avaliação na clínica odontológica, tal, porque a IA ela não faz isso, né? Aí eu estou pensando tipo em outros caminhos, né, para eu poder gerar mais valor no produto, cara. Aí esses dois relatórios, esse encaminhamento nessa transferência que ela faz, eu acho que isso é um ponto positivo. Eu já tive conversando com os clientes, né? Principalmente o gestor, falou, não, cara, é isso, muito bom. O relatório no final do dia também, mas só que eu sinto que falta mais coisa, sabe? Para o cliente ele ter uma percepção de valor maior. Aí, Gabriel, eu estou pensando em montar uma estrutura que eu envie relatório semanal, mensal, não sei se todos esses itens aqui, ou pelo menos 3 disso aqui, né? Tipo, aí eu não sei como fazer isso, né? Tipo, tempo de resposta. Como é que eu consigo medir o tempo de resposta da IA? Não sei se tabela no Supabase. Sim, seria Supabase. Supabase, né? 2 colunas, Certo. Eu vou só te dar um panorama aqui, e aí depois eu vou meio que avançando com isso, eu vou trazendo aqui nas lives, né? Solicitou o agendamento, aí talvez isso aqui talvez eu consiga, né, pedir para IA acionar alguma coisa, alguma variável, se o lead solicitou ou não o agendamento. Isso aqui tá tranquilo. Agora, principais objeções. Não sei como que eu monto isso daqui. Talvez baseado nisso aqui, talvez eu preciso colocar essa objeção em algum lugar. Não sei como que eu faço isso. Não sei se um Sheets, um Supabase, para depois ela ir puxar as objeções e ver quais são as principais. Aí eu queria tipo ajuda com isso, assim. Quantidade encaminhado para o humano, isso eu consigo quantificar, né? Porque aí eu vou ter uma tabelinha no Supabase. Resolvido, né? Tipo aquela coisa, a IA resolveu ou não resolveu? Né? Ela teve que encaminhar para o humano resolver? Aí isso aqui é uma dúvida também que eu tenho. Se o lead respondeu a primeira mensagem, isso aqui eu também consigo fazer tranquilo, talvez no Supabase. Aí isso aqui é uma dúvida também. Comparar o tempo de resposta da IA com o humano, né? Então, eu tenho essas dúvidas e queria saber se é possível fazer, né? Tipo, isso Só aqui. eu vou. Esse. Encaminhado para Entendi. humano. E tempo de resposta. Então, são tipo isso. Eu tenho dúvida de como fazer, cara. E se é possível, né? Beleza.
Eu vou compartilhar minha tela agora aqui e passar uma ideia. Beleza. Bora pra lá. Pro teu caso aqui, ó. Beleza. Tempo de resposta. Como é que você faz isso? De uma maneira bem simples aqui, ó. Deixa eu vir aqui. N8N. Você vai ter duas colunas no seu Supabase. Você vai ter... Eu vou até mostrar aqui na real. Você vai ter a coluna de... Igual o Luiz comentou aí. Que vai ser a hora. Cadê? Peraí, tá aí pequenininho aqui, não tô conseguindo enxergar. Aqui. Que a hora é mensagem início. Não, hora início. Hora início. E você vai ter também a hora fim. São duas colunas. Onde você coloca elas? A hora início, você vai colocar essa coluna lá no seu node do Supabase que cria o contato. Então, quando você criar o contato, você vai colocar aqui a coluna de hora início, para você saber quando foi a hora de início. O que você coloca nessa hora de início? Você vai colocar a expressão de now, para você salvar o horário de agora. Então, colocou a expressão now na coluna de hora início. Depois, a hora fim, você vai colocar no Supabase que encaminha para o atendimento humano. Então, na hora que você fazia um encaminhamento para o atendimento humano, foi a hora que você finalizou. Então, aqui você sabe que é a hora fim do atendimento, que é a hora que você está encerrando ali o atendimento com aquele lead, na hora que você transferir. Então, no fluxo de encaminhamento, você coloca a hora fim e salva lá. Então, se você faz a transferência por um subworkflow no seu fluxo, você só adiciona o campo do Supabase de update e coloca essa hora fim lá e registra o now também. Então, às vezes, agora vai dar meio-dia. Eu entrei agora, mandei mensagem e 12h20 a IA me transferiu. Aí, quando ela me transferiu, eu sei que o tempo de atendimento foi de quê? De 20 minutos dessa IA. Então, essa parte aqui de tempo de resposta, você faria dessa maneira aqui, ó. Colocando essa coluna hora fim e a coluna hora início. Solicitou agendamento. Agora isso aqui, ó. Solicitou agenda... Esses aqui, ó. Solicitou agendamento e encaminhamento humano também. Isso aqui, quantos? Sempre que você quiser saber de quantidade, o resolvido seria qual situação? Que cenário que seria o resolvido mesmo, que você comentou? Cara, o resolvido é tipo quando é um lead desqualificado, por exemplo. Ele mora longe e ele não consegue vir até a clínica. Então a IA Tá, então resolveu fechou. e não ocupou tempo do Beleza. humano. Então, beleza. Então é isso aqui, ó. Isso aqui você também consegue ter controle, ó. Isso aqui você também consegue ter um controle aqui, de boa. Mas o ponto é, esses três aqui que eu estou indicando, todos eles que eu vou jogar aqui, ó, aqui para cima, todos esses pontos aqui, você vai estar fazendo relação com um CRM. Então, você ter um CRM no Lovable, você consegue agregar muito valor para o seu cliente. Por quê? Todo lead que agendar, você consegue ter esse controle. Se a IA agenda, né? Se a IA agendou, na real, isso aqui é solicitou agendamento, né? A sua IA vai agendar? Primeira pergunta. A IA não Não, a agenda, IA não beleza. agenda. Então, como é que você vai fazer? Isso aqui, você vai precisar ter um controle no seu subworkflow de encaminhamento também. Qual que seria a lógica para esse caso aqui, ó? Eu vou até mudar a corzinha dele aqui, ó. Esse caso específico aqui de solicitou agendamento, você faria como? Você vai no seu fluxo você vai aqui no seu subworkflow. Então, quando você encaminhar para humano, você precisa entender a situação da mensagem. Como que você entenderia o contexto dessa mensagem? Porque lá você tem uma análise muito completa, né, de como que foi o atendimento. A sua IA fala quando eles solicitam um agendamento, né? Sim. Tipo assim, lá no... Ou ela só encaminha quem vai agendar, no caso. Cara, ela encaminha quem vai agendar, ela encaminha se Aham, teve alguma objeção, ela encaminha se não soube aham. responder. Beleza. Então são 3 cenários diferentes. Isso aqui é válido você usar o que nesses 3 cenários diferentes? Você usar um node ali no N8N
que é esse node de análise aqui, ó. Você pode usar isso aqui para o seu caso no seu subworkflow. É válido você testar esse node de análise aqui, ó, de sentimento. Cadê? Análise. Aqui, ó, sentimento análise. Então aqui você vai colocar um prompt template, o seguinte: analise se o lead agendou, se ele teve uma objeção ou se ele ou se a IA não soube responder. Ela vai falar lá no texto de encaminhamento, provavelmente. E aqui o que você configura? Os sentimentos aqui, as categorias. No caso vai ser o quê? Agendou. Aqui vai ser objeção. E aqui vai ser o dúvida. No caso, que a IA não soube responder. Você tem 3 saídas. Essas 3 saídas, você pode configurar aqui em Edit Fields. Então, em Edit Fields, você vai colocar o quê? No caso, o ponto aqui que a gente quer ver é o... Cadê? No caso, não, aqui você tem um controle, né? No caso, vamos ver, o motivo. Aqui. Aí no motivo, você escreve aqui manualmente, ó, agendou. Então, esse foi o motivo disso aqui. Aí você só duplica isso aqui. O motivo desse aqui de baixo foi objeção, não foi... Isso aqui foi objeção. E esse aqui foi dúvida. Aí o que você faria aqui? Isso aqui você coloca um merge para ter a mesma saída lá, piriri pororó. E o ponto principal que eu quero chegar é o quê? Você identificar qual que foi o motivo do lead do transferência. Identificou na transferência qual que foi o motivo, qual desses casos aqui que ele foi, né? Tipo, se foi agendamento, objeção, dúvida, isso aqui você consegue controlar com a informação que você quer. Então, por exemplo, aqui você pode até colocar um switch depois. Aí você identifica. Se foi agendamento, você joga para o campo do CRM de agendamentos. Aí você tem um controle o quê? De quem solicitou agendamento. Você já consegue ter essa quantidade de dados aqui. Outro ponto, se foi objeção, você consegue também ter um controle de principais objeções. Você pode jogar para um campo no CRM de objeções que você criar lá e também você joga para um campo de objeções aqui e, ao mesmo tempo, você salva essa objeção. Tipo assim, você pode pedir para uma IA analisar a objeção, aí, mas real você vai ter o texto aqui, né? Você vai ter o resumo da IA, que é a objeção. Você só, se for objeção, você pega lá de trás do fluxo o texto da IA e joga para o CRM também. Essa parte aqui de encaminhamento humano, isso aqui é fácil. Isso aqui é fácil fazer. Todo lead que encaminhar, você pode, no fluxo de encaminhamento, colocar no Supabase lá uma tabela só para encaminhado, sim ou não, verdadeiro ou falso, por exemplo. Aí você coloca como true. No CRM do Lovable, você bota uma etapa de encaminhados e todos os leads que estiverem como true, você pede para o Lovable jogar nessa tabela de encaminhados. Então você vai ter o controle já. Então, tipo assim, tempo de resposta, esse ponto. Agendamento, você consegue ter um controle tentando fazer essa análise aqui específica, né, para identificar qual foi o motivo da transferência do humano, já que a IA não agenda. Ou você poderia tentar ver tipo assim, seria mais complexo você buscar no Google Agenda, identificar o número do lead e tentar fazer por lá. Então, assim, eu acho que seria mais prático. Objeções, se for uma objeção, você puxa lá de trás do texto e pede para outra IA analisar, ou seu próprio texto já explica a objeção do lead. Encaminhamento humano, a quantidade, é só você ter um controle pelo Supabase também. Quantidade resolvido, no caso isso aqui, ó, você consegue pedir para a IA ativar uma tool desqualificado. No meu agente aqui, por exemplo, de um cliente da Maven, eu tenho aqui no CRM dele também, eu tenho aqui uma coluna de desqualificado. Então, por exemplo, no prompt da IA, como é que tá aqui no prompt dela? Ela faz as qualificações, né, ativa as tools quando é agendar tudo mais, o objetivo dela é identificar o problema do lead e agendar. Porém, eu tenho uma tool aqui que é a tool de desqualificado, ó. É um comando, tipo assim, ó, quando o lead não tem direito ao benefício, você ativa essa tool desqualificado. O que essa tool desqualificado faz? Ela vem aqui no nosso CRM e joga o lead para essa etapa aqui, ó, perdido. É isso que eu faço. A tool desqualificado simplesmente é um Supabase no meu workflow aqui, que ele atualiza aqui, ó. Ele vai na coluna de perdidos e coloca um true. Então, quem tá aqui, tudo isso aqui foi a própria IA que desqualificou. 800 e poucos leads, ó. Tudo isso aqui é desqualificação da própria IA, ou do time também, né, já desqualifica. Mas isso aqui eu acho que é a própria IA que tá fazendo mesmo, porque eles quase não atendem os leads manualmente com essa IA atendendo aqui.
Então, nessa parte também de resolvido, que no seu caso seria desqualificação, você teria um controle, o quê? No CRM também, passando esses dados para lá. Lead respondeu a primeira mensagem. Isso aqui, você consegue ver pelo histórico. Então, tipo assim, se o histórico passou de 3 itens que vai puxar, você consegue ver se ele respondeu ou não também. Então, tipo assim, isso aqui você, até um campo do Supabase, você pode, por exemplo, aqui, colocar, na real, salvar a primeira mensagem do lead. Então, tipo assim, como você sabe se o lead respondeu a primeira mensagem? Quando o EA mandar, você pede para ele. Você pode fazer de duas maneiras. Salvar a primeira mensagem, já fiz isso aqui. Como? Criando aqui, ó, na hora de criar o lead, isso aqui vai depender se vai ser um disparo também ou não, mas na hora de criar o lead, eu salvava a primeira mensagem do lead aqui. E não salvava mais porque ele só cria uma vez. Ou, sempre que passar por aqui, você vai colocando quantidade de interação. Então, tipo assim, lá no final do seu fluxo, a cada vez que ele envia uma mensagem, ou seja, no final do seu loop, o que que você faz? Cria uma coluna, você vai criar uma coluna interação. Então você vai colocar aqui, isso aqui eu vou mostrar um caso que eu fiz isso aqui, ó. Isso aqui foi para esse cliente aqui, que eu criei essa lógica aqui no fluxo. Eu vou só pegar a credencial dele aqui rapidão para te mostrar que você vai ver que é bacana. O que que eu fiz? É uma coluna de interação, é só para isso para eu contar. Por quê? Ele criou uma IA que era uma IA de assistente financeiro, porém, ele queria limitar o uso dessa IA para 300 interações, e passou de 300 interações, ele queria fazer o quê? Fazer a pessoa assinar, né, ele queria deixar de teste gratuito lá, só que aí passou a quantidade de interações máxima da IA do financeiro gratuito, ele pegava e mandava um link lá de, tipo assim, avisando: "Ó, você atingiu o seu limite de interação e tudo mais". Mas essa lógica sua seria para ver se a IA respondeu a primeira mensagem, por quê? Se a interação passou de 3, você sabe que ela respondeu. Então você consegue, tipo assim, ter esse controle também de acordo com o número que tiver nessa coluna do Supabase. Aqui no final, ó, nesse update arrow, o que que eu faço aqui? Eu venho aqui na coluna de interação, eu pego o valor, no caso lá do início do fluxo, né, qual o valor que tá lá e somo mais um. Então toda vez que a IA fala, ela, tipo assim, envia o texto, ele soma mais um nas interações. Aí eu consigo ter um controle disso lá através de uma coluna do Supabase. Aí como é que você faria isso no CRM para saber se ele respondeu a primeira mensagem ou não? Se a coluna de interação tiver um número maior que 3 ou maior que 4, você sabe que maior que 3, na verdade, você sabe que ele respondeu, porque normalmente a primeira mensagem é do lead, "oi", aí ela fala: "Oi, bem-vindo". São 2 interações. Aí na terceira seria a resposta do lead. Então sim, respondeu a primeira mensagem a partir dessa coluna. E para comparar o tempo de resposta de AI humano, é simplesmente você já vai ter o tempo de resposta registrado aqui, através dessa lógica, e você compara com o humano. Aí você pede para eles registrarem um tempo, né? Aí, na real, você pega conversas mesmo no WhatsApp que eles têm lá e vê o momento que o lead mandou mensagem até o momento que o humano, o atendente humano lá, a secretária, resolveu o atendimento dele. Isso aqui é a métrica que você faria, tipo assim, comparando no olho mesmo. Isso aqui não tem como fazer de uma maneira tão automatizada. Aí é você pegar os dados da IA e comparar com os dados do humano lado a lado, assim. Mas são ideias de caminho que você pode seguir. Você pode encontrar a maneira mais fácil de fazer, só que são algumas ideias aí para ir despertando a cabeça um pouco. Não, Maneiras que eu boa, faria, boa. pelo menos. Não, show de bola, show de bola. Não deu para ter uns insights legal aqui. Eu vou botando em prática e depois eu vou compartilhando aqui. Eu fiquei só com uma dúvida, Gabriel, referente a esse tempo de resposta. Depois, como que a IA ela consegue calcular isso? Porque aí tem um in, tem um out, né? Ah, sim, nesse E aí, caso você faz subtração, você tira você pega o out pelo entrada, tipo assim, o tempo fim menos o tempo mais. Isso aí a IA consegue calcular de boa. Na real nem precisa de IA, você só faz na fórmula mesmo. Você consegue fazer, se eu não me engano, você consegue comparar isso aí, tipo, buscar tá. a diferença com uma expressão em JSON até. Você faz uma fórmula de cálculo, por exemplo, aqui, ó. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui manualmente um caso específico. Vou colocar aqui um edit fields. Opa. E fazer isso aqui, ó. Vou rodar isso aqui. Finge que eu tenho aqui. Deixa eu rodar isso aqui, mano. Aí roda, ó. Então aqui, ó. Hora início e hora fim. Eu vou ter aqui, ó. E hora fim. Aí, aqui eu vou colocar a expressão now. Vai ser uma expressão. Aqui é o horário de agora. Ele vem nesse formato aqui pra mim, tá vendo? Ó, isso aqui.
Aí aqui eu vou colocar também, só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, vou copiar tudo isso aqui, e deixa eu ver como é que ele passa para frente. Ele não passa esse date time, ele passa só isso aqui então. Então eu vou colocar manualmente, simulando que foi a hora de fim, tá? Eu vou simular que a interação acabou em 45 minutos aqui, ó. Pronto. Meio-dia 29 acabou meio-dia 45. Então eu vou fazer essa simulação. O que eu vou fazer? Executei, ele trouxe para mim hora início e hora fim, que eu vou ter lá no meu Supabase. Agora eu vou colocar outro edit fields aqui só para fazer o cálculo. Aí eu vou falar aqui, ó, tempo de atendimento. O que eu vou fazer? Aí eu vou pegar essas duas variáveis, vou arrastar aqui e vou falar o seguinte, eu vou no GPT. Vou pegar a hora fim aqui, ó. Vou copiar isso aqui, vou no GPT e vou falar o seguinte para ele. Tenho duas variáveis, uma contendo a hora de início do atendimento e a outra contendo a hora final. Elas estão em formato ISO de data e eu quero que você crie para mim uma expressão simples em JSON para o N8N que calcule o tempo de atendimento do meu lead. Ou seja, a variável de hora fim menos subtraindo a variável de hora início. Eu vou falar, essas são as variáveis. Aí eu vou colar aqui, ó. Pronto, hora início e hora fim. Ele já sabe aqui. Pronto, mandei aqui para ele. Ele vai gerar o JSON simples para mim que eu pedi. E eu colo lá no Edit Fields. Aí ele vai dar... De repente pode até fazer um code. Pode ser um code, um Edit Fields, mas só uma expressão simples assim ele já resolve. De jeito bem de boinha. Só tá meio lento aqui as IA tudo. Deixa eu tentar aqui com o Claude ver se ele faz rápido também. Oh, isso aqui não. Vamos ver se o Claude faz mais rápido que o GPT travou. Boa. Travou mesmo o GPT aqui, enfim. Ó, pronto. Ele já veio aqui, ó, menos... Ah, ele simplesmente deu um menos, ó. Aí ele pegou a expressão de 1060 aqui. Eu vou copiar e jogar É aqui de só o forma menos no rápida, vamos meio ver. que tá meio Aí eu tenho borrado aqui. aqui, eu não consigo. Deixa eu copiar aqui. Ah, só que eu vou falar o seguinte, deixa eu copiar isso aqui de novo. Deixa eu falar o específico. Gere, na real, cadê? Uma expressão. Gere para mim um código JSON. Um código em JavaScript para que eu não entenda não sei o que, não sei o que. Eu quero que o code me retorne o tempo de duração do atendimento do lead. Vou copiar isso aqui, vou parar, vou abrir um outro chat que tá bugado, colar aqui, pronto. Ó, boa. Ele vai gerar o code aqui para mim. Aí eu vou fazer o quê? Vou apagar isso aqui, vou colocar um code que vai fazer esse cálculo, não precisa nem ser IA. Aí com esse code aqui da diferença eu vou jogar aqui, porque eu passei as variáveis, pronto, ele vai calcular para mim, ó. Duração formato, ó, 1 minuto e 20 segundos. Não, cadê? Deixa eu ver aqui. Duração em milissegundos, duração em segundos, 20 em minutos. 1 minuto e 20 segundos, mas deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Eu mudei os segundos. Aí eu bobeei mesmo. Tá certo, deixa eu mudar aqui os minutos. Eu vou mudar aqui, ó, meio-dia e... Cadê? 10 e... Opa! Onde? Tá, deixa eu mudar o time zone aqui pra ficar mais certo. São Paulo. Salvar. Aqui, ó. Deixa eu copiar manualmente aqui. Aqui e aqui também, só pra simular. Aqui vai ser meio-dia e 10 e aqui vai ser meio-dia e 40. Aqui. Então tem que dar 30 minutos. Ó, meio-dia e 10 e 30 e 40. Então 30 minutos para atender. Vou executar. Executar de novo. Ó, cadê? Hora fim, hora início. Deixa eu executar aqui. Aí eu cortei no meio aqui, ó. 2025, aí fica difícil. Pronto, executar e executar.
Agora eu trouxe aqui, ó, 30 minutos, tá vendo? Duração. Então você faria dessa maneira. É assim que você tem um controle. Você tem as duas colunas do Supabase, bota o code aí para fazer esse cálculo e você tem um tempo de atendimento aqui. Isso aqui você pode jogar pro CRM também e vincular no card do lead, por exemplo. Para quando transferir, na hora que transferir e na hora que você salvar lá, transferiu, salvou no Supabase o horário de fim, você já joga para um code. Na hora que atualizar, na hora que dá um update aqui na hora fim, ele vai trazer um output. Nesse output, você também vai ter a hora início. Logo em sequência, você já bota um code para calcular a diferença, ver o tempo aqui para ver esse tempo do atendimento, e você já dá um update no Supabase de novo. Aí você vai ter que ter uma outra coluna, no caso. São 3 colunas. Hora início, hora fim, e ali você vai ter o tempo de atendimento. Você pode ter essa terceira coluna de tempo de atendimento, ou você pode pedir pro Lovable fazer esse cálculo. Então, tipo assim, você pode até pedir pro Lovable, você fala assim, ó, eu quero que você adicione um campo de tempo de atendimento. Ele vai ser a diferença da hora fim para a hora início. Ponto. Aí você fala pro próprio Lovable já calcular, que isso aí também funciona legal. O Lovable sabe fazer uns cálculos bacana também. Mas Boa, assim, o que você boa. vai ter mais valor ali é fazer um CRM, definitivamente. Que você consegue ter um controle, a IA consegue mexer direto, porque ela vai estar mexendo no Supabase, de acordo com cada campo. Aí as colunas são as etapas do seu Kanban lá. Você agrega bastante valor. Boa, boa, boa. Você acha que enviar isso num grupo também de WhatsApp é interessante ou mantém só um CRM? Também. Não, também é interessante. Se conseguir enviar num grupo é interessante. Também não é difícil fazer, não, é bem de boinha. De boa, né? Não, show de bola. Uhum. Bastante coisa para fazer. Mas eu Sim. vou ver o que eu consigo fazer aqui. E eu vou compartilhando aí. Valeu, hein, Gabriel? Obrigado mesmo, cara. Fechou. Beleza. Guys, vou encerrar a nossa de hoje por aqui. Aí amanhã. Hoje é que dia? Hoje é quinta ou hoje é quarta? Hoje é quinta, né? Quinta. Amanhã sextou. Amanhã meu horário também de novo. Só ótimo dia pra todo mundo. Bom Valeu, almoço valeu. e até amanhã.